Surgiram novas denúncias contra o suspeito de estuprar a menina Ana Beatriz, lá em Maravilha, garotinha de 6 aninhos. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a advogada doutora Júlia Nunes, que é presidente da Associação AME e está, inclusive, representando a família da menina neste caso. Vamos lá, ela está comigo aqui ao vivo. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda, boa tarde, apesar desse momento difícil que todos nós estamos vivendo, a família, principalmente a senhora também, sensibilizada como mulher, como mãe, enfim. Existem, então, outras denúncias chegando após esse caso que repercutiu pela forma covarde e bárbara, como esse conhecido Santinho, que de Santinho não tem nada, fez com a pequena Ana Beatriz. Quais são essas informações, doutora? Seja bem-vinda, boa tarde. Muito boa tarde e obrigada pelo espaço. A família, a sociedade, de uma forma geral, estão todos muito revoltados com o ocorrido. Descobri, ao me dirigir à cidade, representando a família, que a criança não era a primeira vítima. Existiam outras mulheres que foram brutalmente violentadas. Inclusive uma que passou mais de 30 dias internada em estado grave, que foi encontrada como se estivesse morta. Hoje consegue dizer claramente que foi o Santinho, que de Santinho, como você disse, não tinha absolutamente nada, que a amarrou, a agrediu, a estuprou e abandonou. Somente 3 dias depois, devido à gravidade dos fatos, ela foi encontrada. Hoje não tem um movimento de um dos braços e tem marcas da agressão física por todo o corpo. E o que eu peço, e a TV Pagistada sempre está conosco, é para que outras mulheres que foram vítimas de violência desse Santinho, desse agressor, elas apareçam, porque somente assim a gente vai conseguir fazer com que ele passe o maior tempo possível preso. Talvez se essas mulheres tivessem tido coragem de denunciar antes, hoje a Bia estivessem conosco. Não só as mulheres, como toda a população. Recebemos mensagens de pessoas se desculpando, se sentindo culpada pelo que ocorreu com a Bia, porque sabia que ele era um agressor, sabia que ele era um criminoso, sabia que ele já tinha cometido outros estupros, que ele tinha tentado matar outras mulheres e mesmo assim não denunciaram. A denúncia ela pode ser anônima, mas pode ser pessoal. Então, se você não é a vítima, você pode denunciar de forma anônima. A AME assumiu o caso. Amanhã nós estaremos novamente, a diretora do direito que estará lá, a doutora Larissa, para ouvir mais 2 mulheres que foram do mesmo modo operandi. Ou seja, ele amarrava essas mulheres, ele agredia muito fisicamente e ele a estuprava. E no caso da Bia, foi exatamente assim. Só que no caso da Bia, infelizmente, ela veio a óbito. Só que as marcas do corpo, as marcas de estrangulamento são exatamente idênticas. O que é que a gente quer? A gente quer que as mulheres sertanejas, que a sensação que eu tenho é que foram abandonadas pelo nosso Estado, elas se reúnam, elas se juntem, reivindiquem seus direitos, porque só assim esse rapaz vai continuar preso. O cara que nem sequer assumiu os crimes que praticou, mas sempre foi a primeira testemunha, o primeiro acusado, o primeiro, na verdade, suspeito, porque foi o último a ser visto com a criança. Agora, a presidente Júlia Nunes, eu queria, veja bem, como ele já tem um histórico, não é, de abusos e dessa forma terrível, covarde, de deixar a criança morrer à míngua, não sei se ele fez isso também com a Bia, não sei. Enfim, a população daquela região já sabia, inclusive, dessa índole dele e não alertaram aos pais da Bia ou não denunciaram. O primeiro caso, ele foi punido também ou não? Como é que estava essa situação? Ele está sendo processado por outros crimes, mas nenhum destes que eu citei hoje. A população ela tinha medo dele, muito medo. A população ainda tem medo. Os familiares da Bia dizem que se ele for solto, terão que fugir da cidade, de Maravilha. Porque sabe que ele vai voltar e ele vai cometer outros crimes. Ele cometeu um latrocínio, foi preso, depois saiu. Tem outros crimes que nós ainda não conseguimos identificar, porque não tivemos acesso à delegacia ainda. Mesmo hoje sendo segunda-feira, nós estivemos na cidade, fomos na regional, em sexta-feira, mas ainda não tivemos acesso. As informações que a gente tem é através de familiares e das próprias vítimas. Quando se fala de que, porque sabendo, não afastou ela. Primeiro, que havia um temor muito grande. E segundo, que ele nunca pegou a menina e levou a menina para casa. Ele passava na porta da menina, entregava uma prata, que lá eles chamam de prata, que é uma moeda, que era dinheiro. Ele comprava confeito, coisinhas pequenas e entregava à criança. E isso eu sei, mas a população, a família, não entendia como uma ameaça. Porque era como se ele gostasse da criança e não que tinha maldade. Até porque todos os crimes nunca foram praticados contra a criança.
Então, ele adquiriu a confiança no momento de uma confusão que aconteceu dentro da casa da criança. A criança saiu para a porta e, quando estava na porta, ele passou e convenceu a criança a ir embora. E a gente já conseguiu imagens disso. As imagens dele pegando a criança e saindo com a criança. Obviamente que os áudios a gente não tem. E eu espero que a polícia, o mais rápido possível, consiga pegar essas imagens também antes que elas sejam apagadas, né? Porque o sistema a gente sabe que passa por cima, dependendo do tempo. Então, assim, são provas que são provas exatas que a gente está reivindicando como associação, porque é justiça que a gente precisa. É justiça no caso da Bia e de todas as outras mulheres, inclusive a mulher que hoje a gente tem como assistida da AME, que foi uma das mulheres que foram brutalmente violentadas. Ela disse que sabia que era ele desde o início, mas ela não teve coragem de contar às autoridades por medo, porque ela não se sente protegida dentro da própria cidade. E esse é o discurso de todas as mulheres ali do sertão. Quando, na verdade, a delegacia só está aberta dia de terça, quarta e quinta. E o final de semana, e o feriado, e a sexta-feira. Quem é que vai proteger, quem é que vai defender essas mulheres? Quando a criança desapareceu, que a família tomou ciência do desaparecimento, elas foram na casa do agressor. Elas bateram na porta do agressor, pediram para ele abrir e ele não abriu a casa. E dentro dessa casa existia uma mulher. Dentro dessa casa. E cadê essa mulher, que ninguém sabe onde é que está essa mulher ou quem é essa mulher? Mas existia uma mulher. Várias testemunhas dizem que ele estava com a mulher lá dentro da casa. E um fato que não está sendo discutido ainda, a casa foi lavada. A casa foi lavada, e ainda tinha marcas de sangue quando nós fomos lá e tiramos fotos dos locais. Ela foi lavada. Então, assim, o nosso pedido de socorro, Júlia, eu apareço sempre aqui, mas nada parecido. O sertão alagoano precisa das autoridades. As mulheres do sertão alagoano estão aterrorizadas. A população não aguenta mais a violência. Chega, é necessário que a gente saia aqui da capital para poder gritar em alto e bom som, através de vocês, que nós precisamos de justiça. É justiça pela Bia e por todas as outras vítimas, que encontram-se caladas, amedrontadas, que tem medo que saia. Porque a Polícia Militar tem feito um excelente trabalho, enxugado o gelo. Muitas vezes esse cara que é preso, no outro dia é solto por falta de provas contundentes. Porque sua palavra não é suficiente. Quando, na verdade, se a gente tivesse uma perícia que fosse lá, que fizesse o trabalho perfeito, se fosse imediato, essa criança estivesse viva. Quando a população descobriu que ela estava desaparecida, quando a mãe notou que foi ver que a criança estava dormindo e a criança não estava dormindo, de imediato, a primeira casa que eles foram foi a do Santinho. Bateram na casa do Santinho às 3h da manhã. Ele não abriu. E, por sorte, conseguiram encontrar essa criança, porque um policial militar que não estava em serviço foram na casa do policial militar pedir socorro, pedir ajuda. E o policial militar foi lá e entrou na residência e foi assim que ela foi encontrada. Muito bem. Morta, assassinada, brutalmente, totalmente machucada. Ela foi morta estrangulada, foi estuprada. Uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos que pesava menos de 30 quilos. Quando eu vejo uma criança que é a irmã dela de 8 anos, o que é que eu digo para uma irmã? Eu, como presidente, uma representante das mulheres do estado de Alagoas, o que é que eu vou dizer para essa família? O que é que eu vou dizer? Que ele pode sair? Então é por isso que eu estou aqui pedindo, implorando a população do sertão alagoano, as pessoas que foram vítimas desse agressor, que denunciem, não é sua vida. Talvez, se você tivesse tido coragem de denunciar o primeiro, a Bia estivesse viva. E se a gente não se reunir agora, ele pode ser solto de novo. É possível isso. Infelizmente, é possível até que existam provas conclusivas, para que exista a penalização, que ele seja condenado. É necessário que a gente una forças. E aí é que eu agradeço demais a TV Pajuçara por sempre estar abrindo portas para a gente, para a associação, para dizer para essas mulheres que cala dói muito mais. E que elas não estão sozinhas. A gente sai daqui de Maceió, a gente vai para lá para o interior, a gente faz barulho, a gente tem... A imprensa salvou minha vida, a imprensa pode salvar a sua vida também. A justiça precisa se posicionar, as autoridades precisam investigar. Nós enviamos ofícios para todas as autoridades do estado de Alagoas, reivindicando justiça pelas mulheres sertanejas. Pela Bia, sim, mas todas as outras que ainda permanecem caladas, e que eu tenho certeza que se apareceram mais 3, aparecerão muito mais. Infelizmente, é com muita dor, de verdade, por tudo que eu vivi, de tantos anos de experiência, militante na área, eu nunca vi nada parecido. E ele precisa permanecer preso. Frio, calculista, e ainda está inventando que a polícia agrediu ele agora. Acabei de saber, antes de conversar com vocês, eu fui informada que ele inventou que a polícia protegeu, porque o Estado tem que proteger até mesmo o agressor. Claro. Mas nós, mulheres, precisamos nos reunir. Muito a Polícia bem, Militar está Ana. de parabéns pelo serviço prestado, mas é necessário que as outras autoridades também façam o seu trabalho, que investiguem, que já tem uma semana e ninguém foi ouvido. Absolutamente ninguém foi ouvido.
E o local do crime não foi preservado. E tem tantas outras coisas, gente. Eu peço, eu imploro, como sertaneja que também sou, que vocês olhem para o sertão, para as mulheres sertanejas e que façam que esse crime ele sirva de exemplo. Que esse agressor ele permaneça preso o maior tempo possível, para que sirva de exemplo. Que por mim seria pena perpétua, mas a gente sabe que não existe no Brasil. Infelizmente, então, muito bem. Juntos, eu, como presidente de uma sociedade, de uma associação, vocês que sempre abrem portas para a gente, a TV Pajuçara Social, sempre nos ajudando. As mulheres e homens sertanejos e sertanejas que são mulheres de coragem, de força, que enfrentam a vida todos os dias, a lavoura. Gente, a gente precisa se reunir. Muito porque bem, só Júlia. assim nós teremos justiça. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco, obrigado, o espaço estará sempre à disposição e está feito o seu desabafo aí como presidente da AME, a Júlia Nunes, trazendo essas informações como mulher também, um desabafo, né, emocionante, pedindo inclusive que todas as pessoas que foram vítimas desse monstro, que façam o seu papel como deveriam ter sido feitos desde o início, porque talvez a Bia estivesse viva e outras mulheres também. Então é importante que cada um faça a sua parte, não tenham medo, tá? Procurem ajuda, vocês estão, a AME está à sua disposição, passe a informação para a polícia e digam que vocês foram vítimas. Quanto mais subsídios tiverem, mais esse monstro ficará mais tempo atrás das grades.